Estudos recentes mostram dezenas de benefícios na ingestão do potássio. O potássio, que é um elemento de origem mineral, é muito importante para o bom funcionamento de nossas células e, consequentemente, para o bom funcionamento do nosso organismo. O ideal seria consumir de 4 a 5 gramas de potássio por dia. Porém, estudos mostram que o brasileiro consome de 2 a 3 gramas, ou seja, está muito abaixo do ideal. Um estudo publicado pela British Medical Journal com 1.600 pacientes mostrou que a ingestão de 2 gramas de potássio além do ideal pode ser muito benéfica para o nosso organismo, por exemplo, reduzindo o índice de AVC. Uma pessoa também que tem uma pressão na casa de 14/9 poderia reduzir facilmente para 13/8. O índice de AVC nessas pessoas despencou em 24%, sendo um resultado bem otimista para a nossa sociedade. Além disso, o potássio é excelente para o aumento da densidade óssea, reduzindo os riscos de osteoporose, que é os ossos frágeis. Alimentos que contêm muito potássio é a banana e o leite, por exemplo. Então são alimentos de fácil acesso e considerados alimentos baratos. Outra característica muito importante do potássio está relacionada à transmissão dos impulsos nervosos e da contração muscular. Mas por que eu estou falando tudo isso sobre o potássio? Porque essa videoaula eu vou falar sobre transporte ativo. E o principal exemplo que cai em nossos vestibulares é a bomba de sódio e potássio, que ocorre com o potássio. O transporte ativo se difere do transporte passivo basicamente em 3 características. A primeira delas é que o transporte ativo ele gasta energia, ele gasta ATP. Já o transporte passivo não gasta energia para ocorrer. A segunda diferença é que o transporte ativo ele é contra um gradiente de concentração. Ou seja, naturalmente o soluto iria sair de um lado mais concentrado para o outro menos concentrado. No transporte ativo não, ocorre o inverso. Se tem muito soluto desse lado, vai entrar mais soluto ainda e esse lado ficará cada vez mais hipotônico. Outra coisa também é que o transporte ativo precisa de uma proteína carreadora para que a substância possa entrar nas células. Um exemplo de transporte ativo aí do nosso dia a dia é o que acontece quando pegamos van lotada, quando pegamos ônibus lotado. A van, dependendo da van, ela foi feita para caber 20 pessoas, 16 pessoas. Mas sempre tem um motorista que insiste em colocar 20 pessoas dentro de uma van de 16. Então, para isso, quem está ali dentro vai ter que ser espremido e, claro, quem está colocando essas pessoas para dentro, empurrando, vai ter que gastar energia. Então, é um exemplo de transporte ativo, ou seja, vai contra um gradiente, vai contra a ordem natural das coisas. Então, precisa gastar energia para que isso ocorra. Se você ainda não viu a aula sobre transporte passivo, eu vou deixar o link aqui nas descrições para que você possa estar olhando posteriormente. Agora eu vou te mostrar um esquema matador para você não errar transporte ativo. Então se liga aqui, pessoal, aqui está o exemplo de transporte ativo mais conhecido em nossos vestibulares, que é a bomba de sódio e potássio. Como você pode ver, aqui possui a membrana plasmática de uma célula eucariótica, onde as proteínas estão inseridas. No caso, essa proteína aqui ela é específica para sódio e potássio. Essa parte que representa o meio interno, ou seja, o citoplasma, enquanto essa outra parte representa o meio extracelular. Só para você ter uma ideia, a nossa célula precisa manter a concentração de potássio na parte interna cerca de 20 a 40 vezes maior do que a parte externa, enquanto a concentração de sódio varia de 8 a 12 vezes maior do que a parte interna. Isso é uma característica do transporte ativo. Ele mantém concentrações de solutos diferentes, ele não é a favor de um gradiente de concentração igual ocorre no transporte passivo. Essa troca de sódio e potássio ela é muito importante, por exemplo, para a inversão de polaridade da nossa membrana. Na parte externa da membrana plasmática possui a carga positiva, enquanto a parte interna possui uma carga negativa. Quando ocorre essa troca de sódio com potássio, ocorre a inversão dessa polaridade. A parte interna passa a ser positiva, enquanto a parte externa passa a ser negativa. Isso é muito importante para a propagação do impulso nervoso nos nossos neurônios, por exemplo. Quando o neurônio vai propagar o impulso nervoso para você fazer uma movimentação, ele precisa dessa inversão de polaridade que existe aqui na membrana plasmática através da bomba de sódio e potássio. Então, como é que ocorre esse transporte de sódio e potássio pela membrana plasmática? Primeiramente aqui, na número 1, você pode ver que
existe a proteína e essa proteína possui sítios para o acoplamento dessa substância. O sódio, que está aqui na parte interna, ele vai se encaixar nesses sítios. 3 moléculas de sódio vai se encaixar no sítio e essas 3 moléculas serão mandadas para a parte externa da célula. Só que para ocorrer esse transporte para a parte externa da célula, é necessário uma molécula de ATP. A molécula de ATP é a nossa molécula energética. É nessas ligações que possui a energia necessária para a nossa sobrevivência. Então, para ocorrer esse transporte na membrana plasmática, vai precisar dessa molécula de ATP, que é uma característica do transporte ativo. Essa molécula de ATP, quando ela chega aqui na proteína, ela vai deixar um fosfato, liberando assim sua energia, e vai formar também uma molécula de ADP. Quando esse fosfato se liga à proteína, vai ocorrer a liberação do sódio fora da membrana plasmática, na parte exterior. Essas 3 moléculas de sódio vão ser eliminadas e automaticamente o potássio ele vai se encaixar também em seus sítios. Pode ver que é até diferente aqui, ó, 2 sítios de potássio, enquanto aqui ocorre 3 sítios de sódio. Esses 2 potássios que irão se encaixar respectivamente aqui na proteína, no momento de liberação do fosfato da proteína, ele vai ser mandado para a parte interna da célula. Então é um transporte bem simples, é bem tranquilo. Aí o que você tem que lembrar aqui? Que a concentração de sódio fora da célula será maior do que a concentração de sódio dentro da célula. E que a concentração de potássio dentro da célula é maior do que a concentração de potássio fora da célula. Isso é importante para a manutenção osmótica da célula e também muito importante para a polarização da nossa membrana plasmática, mantendo a carga elétrica positiva na parte externa e mantendo a carga elétrica negativa na parte interna. Beleza, pessoal? Olha que interessante essa animação sobre bomba de sódio e potássio. Você pode ver o sódio chegou na proteína, a molécula de ATP também chegou, liberou o fosfato. Esse fosfato vai fazer a movimentação na proteína, liberou as 3 moléculas de sódio. Agora as 2 moléculas de potássio irão se encaixar nos seus sítios. O fosfato foi liberado e o potássio entrou no meio intracelular. Novamente, 3 moléculas de sódio, fosfato, liberou o sódio, pegou o potássio, eliminou dentro e finalizou o processo. Então se liga, pessoal, aqui está um exemplo da inversão de polaridade que ocorre no nosso neurônio para a transmissão do impulso nervoso. Aqui nessa parte superior você pode ver essa bola aqui girando, representando a nossa proteína que faz o transporte. Esses pontinhos em vermelho representando o sódio, enquanto o em roxo ou em azul representando aqui o nosso potássio. A proteína que vai fazer esse transporte precisa também da molécula de ATP. Olha o que vai ocorrer. Aqui na parte externa existe muito sódio, enquanto na parte interna existe muito potássio. O certo seria esse sódio entrar para equilibrar os dois lados e esse potássio que está na parte interna sair para equilibrar os dois lados com a mesma substância. Porém, como é um transporte ativo, não vai ocorrer esse processo, vai ser contra esse gradiente de concentração. E para isso ocorrer, eu preciso da molécula de ATP, de energia. Essa molécula de ATP faz com que a proteína se abra, ou seja, mande a molécula de um lado para o outro, forçando o que não é natural para as moléculas. E aqui na parte de baixo você pode ver também que nessa troca de sódio e potássio ocorre a inversão de polaridade. Aqui a membrana celular, enquanto aqui a parte externa da nossa membrana e aqui a parte interna do nosso citoplasma. Quando ocorre a bomba de sódio e potássio, automaticamente a polaridade positiva vai entrar na célula e a negativa vai sair da célula. Nesse processo de troca de polaridade, de inversão de polaridade, vai ocorrer a transmissão do impulso nervoso pela membrana da nossa célula. Vai acontecer a transmissão de impulso nervoso pelo nosso neurônio, de um neurônio para o outro. Isso é muito importante para o nosso organismo, porque os neurônios mandam informações, por exemplo, para nossa movimentação. Assim eu vou conseguir movimentar um braço, eu vou conseguir falar, eu vou conseguir pensar. Só o ato de você estar aí vendo esse vídeo, você está fazendo várias bombas de sódio e potássio nos seus neurônios. Então isso é muito importante para a nossa sobrevivência, para a manutenção da nossa espécie. Se você gostou, não deixe de se inscrever em nosso canal e, claro, deixar o seu like aqui no vídeo. Ajude este projeto a crescer cada vez mais.